Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico. Estamos em Gênesis, na história de Abraão, o grande pai da fé. Junto com Abraão, nós vimos também a história de Ló, e como Deus usou Abraão, uma vez para livrar Ló do cativeiro, que ele tinha sido levado por Quedorlaomer, o rei de Elão, e também o rei de Sinar, mas Abraão com 318 homens o livrou. Vimos a história também de Abraão e Agar e o filho Ismael. Vimos também a mudança do nome que Deus trouxe a Abraão, mudou de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. E também o pacto da circuncisão, a oração de Abraão, não só por Ló, mas também para que a cidade de Sodoma não fosse destruída. Independente da oração de Abraão, como não havia nem sequer 10 justos, a cidade foi destruída. Ló teve que sair da cidade, Ló foi para uma cidade pequena, Zoar, e depois foi habitar nas cavernas, e suas filhas acabam tendo um caso de incesto com o pai e nasce os Moabitas e os Amonitas, né? Moabe e Amon, que foram os filhos das filhas que Ló tiveram com o próprio pai. Agora nós vamos entrar novamente na história de Abraão, quando ele vai para o sul e chega em Gerar, e novamente Abraão, infelizmente, vai mentir acerca de sua mulher. Diz aqui, partindo Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Como é que é possível? Sara já tinha quase 90 anos, mas ela devia ser muito formosa. Muitos homens deveriam querê-la. E o próprio rei de Gerar, Abimeleque, toma Sara de Abraão. Deus, porém, veio a Abimeleque, e se não é Deus livrar a Sara, não é? A coitada da Sara, até com 90 anos, teria sido abusada. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Nós vemos que Deus é o Deus que julga a causa de Abraão. Eu não sei se Abraão mostrou confiança em Deus ou mostrou falta de confiança em dizer que Sara era sua irmã. De qualquer forma, Deus livrou novamente Sara, já tinha livrado ela no capítulo, final do capítulo 12, das mãos de Faraó, agora livrou do rei de Gerar. Mas Abimeleque aqui é um termo, Abi em hebraico significa pai, Meleque rei. Esse homem era o pai dos reis dali de Gerar, né? Ainda não tinha chegado a ela, por isso disse o Senhor, matarás também uma nação justa. Se Deus não falasse com Abimeleque, ele teria se achegado a Sara, mas ele não tocou em Sara, Deus não permitiu, e Deus falou que ele seria morto por causa da mulher que ele tomou. Mas o Abimeleque pede a misericórdia de Deus em sonho, e diz, Senhor, matarás também a nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do meu coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Abimeleque não fez aquilo por mal, fez na sua sinceridade. E aí Deus disse-lhe em sonhos, tudo isso aconteceu em sonhos. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizesses isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Muitas vezes Deus impede as pessoas de pecar contra ele, Deus. Por isso te não permiti tocá-la. Está vendo? O próprio Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara. Aqui nós vemos o cuidado de Deus, né? Mas Abraão não usou de sinceridade. Abraão foi dizer que Sara era sua irmã e Sara concordou também, dizendo que Abraão era seu irmão. Agora Deus dá uma ordem a Abimeleque, verso 7, rei de Gerar. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogarei por ti para que vivas. Porém,
e se não lhe restituires, sabe certamente que morrerás tu e tudo que é teu. Note que o poder da vida está em Deus. Deus exigiu que Abimeleque devolvesse Sara a Abraão e disse, manda ele orar por ti, porque ele é profeta. Deus ouve a voz do profeta, Deus ouve a oração do profeta. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos, falou todas essas palavras em seus ouvidos, desse sonho que ele teve, e temeram muito aqueles varões. Nós não sabemos se Abraão fez isso para que viesse o temor de Deus ali, mas a grande verdade é que Abraão não usou de sinceridade em dizer que Sara era sua irmã. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizesses? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizesse aquilo que não deveria ter feito. Aqui Abimeleque repreende Abraão. Muitas vezes Deus pode usar até o ímpio para repreender o justo. E Abraão vai ser repreendido por Abimeleque, porque Abimeleque fez um engano. Ele foi enganado por Abraão, por Sara, não é? Mas Deus lhe apareceu em sonho. Deus não deixa ninguém enganado. E disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão, vamos ver a justificativa de Abraão, verso 11. Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Uau! Então Abraão fez isso para que o temor de Deus viesse. E eles me matarão por amor da minha mulher. Acho que esse é o motivo sincero. Abraão estava mais preocupado em salvar sua pele do que propriamente se importar tanto que poderia ter acontecido com Sara. E na verdade ela também é minha irmã. Mas peraí, há uma verdade, há um fundo de verdade na história de Abraão. Ele disse, na verdade ela também é minha irmã. Filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Interessante, o pai de Abraão, Terá, diz que era também pai de Sara. Não eram da mesma mãe, era de outra mãe, mas parece que Terá, o pai de Abraão, também era o pai de Sara. E ela era irmã, meia-irmã de Abraão, não é? E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja essa graça que me farás, em todo lugar onde viermos, dize de mim é meu irmão. Então não havia uma mentira total na história de Abraão. Afinal de contas, Sara era irmã de Abraão. E Deus preservou Sara de ser tanto tocada por Faraó, como por Abimeleque, rei de Gerar. Quem preserva a nossa família, quem guarda, é Deus. Talvez o que nós podemos aprender com Abraão e com toda essa história é a confiança em Deus. Talvez Abraão realmente confiava em Deus, que Deus guardaria Sara, mesmo ele dizendo essa história, mesmo Abimeleque enganado. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e é interessante, Abraão sempre vai ganhar com essa história, não é? Tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. As ovelhas, vacas, servo foi dado a Abraão como uma recompensa, porque Abimeleque tomou a mulher do homem. Então é uma forma de restituir. Apesar de Abimeleque nunca ter tocado em Sara, não é? E não vale a pena notar que aqui Sara já tinha 90 anos, mas a mulher era formosa, era bonita mesmo, né? Quando eu chegar no céu, tenho curiosidade de ver Sara, porque deveria ser uma mulher muito bonita, que aos 90 anos, ainda mesmo assim, Abimeleque ainda toma por mulher. E restituiu Sara, sua mulher, e disse, Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse, vês, tenho dado ao teu irmão. Eles de fato eram irmãos, interessante. Vê, tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que elas te sejam por véu dos olhos, para que com todos os que contigo estão, até para com todos os outros, seja advertida. Olha só, ele deu vacas, ele deu ovelhas, ele deu a terra a Abraão, para que Abraão plantasse, deu ainda 1000 moedas de prata, né? Para que fosse aos olhos de todos que Sara
estava divertida e orou, e agora Abraão vai orar. Ele deu uma grande oferta a Abraão, não é? E orou Abraão a Deus, e Deus ainda ouve a oração de Abraão. Aí orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Parece que Abimeleque, ele não tinha filhos, né? Nas suas mulheres também não podia ter, mas a oração de Abraão foi tão poderosa que Deus ouviu a oração do servo. Deus disse que ele era profeta, e ao orar por Abimeleque, orar pela sua casa, o que aconteceu? Deus fez um milagre na casa de Abimeleque. Presta atenção, Abraão próprio e Sara precisavam de um milagre, eles queriam ter filhos, Deus já havia prometido filho, mas ainda não havia acontecido. E quando Abraão orou por Abimeleque, Deus ouviu a oração, abriu o ventre das mulheres de Abimeleque para que elas concebessem e dessem filhos, e tiveram filhos, não é? Deus ouviu. E aqui vai uma lição maravilhosa, que quando a gente ora pelos outros, mesmo que a gente está passando pelo mesmo problema, Deus ouve a nossa oração, cura o outro e traz também bênção para nós. Deus atendeu a oração de Abraão. Deus deu a Abimeleque, sua mulher e a sua serva, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Conforme Deus ouviu a oração, o milagre aconteceu. Mas o milagre também vai chegar na vida de Abraão e Sara. Presta atenção, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara. Note que Deus visitou a Sara depois do milagre na casa de Abimeleque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor como tinha falado. Interessante, Abraão orou por Abimeleque. Abraão poderia se recusar e dizer: Abimeleque, eu não vou orar pela sua casa, eu mesmo estou passando pelo mesmo problema. Mas Abraão orou para que Deus abençoasse Abimeleque, orou para que Deus fizesse um milagre. Deus ouviu a oração do servo dele. Abriu o ventre da mulher de Abimeleque, porque havia cerrado antes por causa de Sara. E conforme Abraão orou, Deus fez um milagre na casa de Abimeleque, deu-lhe filhos, mas o Senhor também visitou a Sara. Aprenda essa lição. Você está precisando de um milagre? Ore por alguém que precisa de um mesmo milagre seu. Ore para que ele receba, e quando ele receber, você também vai receber. Por isso que é importante se orar para que os outros sejam abençoados, para que Deus abençoe os outros, e conforme o outro é abençoado, você também é abençoado. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu a Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Sara tinha 90 anos agora, Abraão 100 anos. Uma mulher com 90 anos concebeu. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, que significa riso. Que alegria, alegria chegou na casa de Abraão, chegou Isaque. Eu espero que também chegue o seu Isaque na sua casa, o seu riso, a sua alegria. Você talvez está passando por dificuldades, mas o seu Isaque vai chegar, a sua alegria, o seu riso. Isaque significa riso, e Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos, mas Deus atendeu. Deus havia prometido, Deus é fiel. Ainda que a sua promessa está demorando, se Deus prometeu, ela vai chegar. E disse Sara: Deus me tem feito riso, alegria, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. A grande alegria que Sara teve, o riso. Disse mais: quem diria que Abraão e que Sara daria de mamar a filhos? Já uma senhora de 90 anos pôde ainda dar de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Só Deus pode fazer isso. Note que esse nascimento é um nascimento miraculoso. É um nascimento sobrenatural, vai contra toda a lei da natureza do corpo,
de Abraão e do corpo de Sara, né? Mas Deus faz, para Deus não há nada difícil, como o anjo disse a Sara, por acaso haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Verso 8, e cresceu o menino, aqui começa a história de Isaac no capítulo 21, e cresceu o menino e foi desmamado, né? Normalmente as crianças eram desmamadas com 2, 3 anos de idade. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. Ismael escarnecia de Isaac, não é? Brincava com o menino mais novo, escarnecendo. A diferença de idade entre Ismael e Isaac é 14 anos. Se Isaac foi desmamado aos 3 anos de idade, que era normal, naquela época, até 3, 4 anos de idade, então Ismael já tinha 17 para 18 anos. Zombava do irmão mais novo. Brincava com o irmão, quem sabe provocava. E disse a Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaac. Sara deu uma ordem para Abraão, manda embora essa escrava, manda embora ela com seu filho. Mas Abraão amava Ismael, não é? Verso 11, pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Se Abraão tinha nada com Agar, mas ele amava Ismael. E Ismael agora era um adolescente, 17 anos, jovem, não é? Ele amava. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Agora Deus manda Abraão ouvir a voz de Sara. Quando Sara deu a sua serva egípcia, em Gênesis 16, 12, Abraão ouviu a voz de Sara rapidamente, não é? Está aqui minha serva, opa, dá ela para cá. Mas agora ele não queria ouvir. Mas o próprio Deus lhe disse, não te pareça mal aos teus olhos do moço e a sua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Deus defende Sara várias vezes, não era só Abraão. Deus defendeu Sara na casa de Faraó, Deus defendeu Sara na casa de Abimeleque, rei de Gerar, e Deus aqui defende Sara naquilo que ela pediu a Abraão, e esse pedido dela vinha de Deus, porque de fato quem ia herdar todas as coisas era Isaac, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Deus falou, eu te prometi, Isaac, é nele, é ele. O outro eu também vou cuidar do outro, mas é nele. Ouve. Mas também, verso 13, Deus disse, mas também, filho da serva, farei uma nação, porquanto é da tua semente. Não se preocupa, Abraão. Mesmo que você deita fora o teu filho, eu cuido, não é? Deus é que cuida da nossa família. Para Abraão pareceu difícil. O Ismael, ele amava Ismael, não é? Ele cuidou de Ismael, ele viu Ismael crescer, agora teve que mandar embora. Então se levantou Abraão pela manhã, mas Abraão é obediente a Deus. Tudo que Deus fala para ele, ele obedece. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Interessante ele só tomar um pão e um odre de água e os dar. Abraão podia dar muito mais coisa, né? E os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu um menino e despediu. Fica imaginando a dor de Abraão se despedir do filho. E mandou, a provisão não era muito grande, um pão, tomou pão, um odre de água e despediu. E foi andando errante pelo deserto de Berseba. Como eles andaram errante, a água logo se acabou, não é? E consumida, verso 15, consumida a água do odre, acabou a água. Lançou o menino debaixo de uma das árvores. Agar pensou, meu filho agora vai morrer, eu vou morrer. Ela deixou o menino lá, o jovem ainda, 17 anos, debaixo das árvores, e foi e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arca, porque dizia, para que não veja eu morrer o menino. Claro, sem água, num deserto, a morte é quase que certa. E aceitou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Agar chorou. E Deus ouve o choro, Deus ouve o sofrimento. Deus prometeu a Abraão que cuidaria dele por amor.
E ouviu Deus a voz do menino, a voz do jovem, 16, 17 anos, era a idade de Ismael. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus ouviu porque ele era filho de Abraão. Deus escutou a Ismael. Ergue-te, levanta-te, e o moço pega pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, só Deus pode fazer isso, e viu um poço de água. Antes ela não tinha visto, mas Deus lhe abre os olhos, agora ela vê um poço de água, foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Um verdadeiro milagre, não é? Eu não sei se o poço já estava lá e Deus apenas abriu os olhos, ou se Deus abriu os olhos e abriu o poço para elas. De qualquer forma, lá estava a água, lá estava a provisão para eles. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. O rapaz aprendeu a tirar flechas, o rapaz aprendeu a se desenvolver, depender de Deus. Deus ouviu a oração de Ismael e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Agar era egípcia, ela foi buscar uma mulher egípcia para o seu filho, não é? E aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que faz. Como é bom quando até o próprio rei ou os incrédulos reconhecem a presença de Deus. E Abimeleque reconhece, foi junto com o seu príncipe do seu exército, falar a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Como é bom saber que Deus, né, é conosco. Agora, pois, jura-me que daqui, por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Abraão já tinha mentido uma vez. Pede, jura-me que não vai me mentir, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra por onde peregrinas. E diz: Abraão, eu jurarei. Abraão jurou que não mais mentiria a Abimeleque. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Note que a água era importante, o poço era importante. Esse capítulo 21 é acerca de água, poço. Ismael quase que morre no deserto junto com Agar por causa da água. E aqui Abraão repreende Abimeleque por causa de um poço. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. Abimeleque, se eu não estou sabendo nada, ele tomou Abraão ovelhas e vaca e deu a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Normalmente o concerto era mantido com trocas de animais, não é? E pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão as 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás 7 cordeiras da minha mão, para que seja em testemunho que eu cavei esse poço. Presta atenção, Abraão está clamando o poço que ele cravou. Falou: pega as 7 cordeiras, testemunho. Era assim que eles faziam negócios, né? Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Berseba significa poço do juramento, em hebraico. Berseba, né? Poço do juramento. Porquanto ambos juraram ali, assim fizeram concerto em Berseba, e depois se levantou Abimeleque. Abimeleque, novamente pai dos reis, e Ficol, príncipe do exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. Então Abraão ali fez um pequeno bosque, né, para ele, para os seus animais, invocou o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias, né? Berseba, Gerar, já pertence à Filisteia, e ali Abraão peregrinou na terra dos filisteus. Não foi pouco, muitos dias. Abraão era nômade de um lugar para outro, né? E Abraão peregrinou ali. Agora vem o capítulo 22, é o grande capítulo da obediência. Deus manda Abraão matar a seu filho Isaque. Mas será que Deus queria mesmo que Abraão matasse a Isaque?
ou Deus estava provando Abraão? Deus não tenta ninguém, Deus põe à prova. E muitas vezes a nossa fé é provada. Pedro, escrevendo sua carta, diz que a nossa fé, 1 Pedro 1,7, é provada como ouro ao fogo. Ouro ao fogo, né? O ouro vai ao fogo para ser provado. E a nossa fé, às vezes, também é provada como ouro ao fogo para que ela saia preciosa. Diz assim, e aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus Abraão. A tradução mais correta seria, pois Deus aprova Abraão. Mas usou a palavra tentou Deus Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu gosto de Abraão, quando Deus lhe chama, ele está sempre pronto. Eis-me aqui, e diz, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. E Abraão amava Isaque. E agora ele é o único filho, Abraão já tinha despedido Ismael. E vai à terra de Moriá. A terra de Moriá é próximo a Jerusalém. E oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Diz que a montanha que Abraão foi oferecer foi a mesma montanha onde Cristo acabou morrendo, Monte Calvário. Abraão foi à terra de Moriá e oferece a uma montanha que eu te direi. Irmãos, é interessante. Abraão não questionou a Deus, Abraão simplesmente ouviu. Verso 3, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, Abraão nem sequer falou a Sara, né, o que ele ia fazer, abaldou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A caminhada era longe, Abraão estava em Berseba, que fica ao sul, na terra de Gerar, perto aos filisteus. Ele foi até a terra de o Monte Moriá, era caminho 3 dias. Verso 4 diz, ao terceiro dia, Abraão caminhou com seu filho 3 dias, levando a lenha, levando tudo. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Chegou ao terceiro dia. O terceiro dia também lembra a ressurreição de Jesus, que depois de 3 dias ressuscitou. Lá foi Abraão ao Monte Moriá. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu, moço, iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé de Abraão, tornaremos a vós. Mas espera aí, Abraão, você não vai sacrificar o teu filho? Como é que tornaremos a vós? Abraão cria, e o livro de Hebreus diz isso, depois você pode ler Hebreus 11, 17, 19, pode ouvir o nosso comentário em Hebreus. Abraão cria que se ele matasse seu filho e queimasse, que Deus era poderoso para torná-lo das cinzas. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Aqui é uma prefiguração da morte de Cristo. Abraão aqui está representando Deus. Isaque está representando Cristo. Isaque talvez era um adolescente. A Bíblia não diz a idade, se ele tinha 20 anos, se tinha 15, se tinha 13, eu já ouvi muitos comentários, se tinha 37 anos, não é? Isaque, ou se ele tinha 33 anos. O interessante é notar que logo depois desse evento, Sara morre. E diz que Sara tinha 127 anos quando morreu. Alguns acham que Sara morreu logo após esse evento. Então é possível que Isaac tinha 37, outros dizem que Isaac tinha 33, outros dizem que Isaac tinha 15. Quando há várias opiniões sobre a idade de Isaac, é que ninguém sabe a resposta. Mas a grande verdade é que aqui existe uma tipologia muito linda da cruz, do sacrifício. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac. Isaac vai carregar a lenha do holocausto, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Abraão aqui já tem 110 anos, quem sabe, ou mais, 120, depende da idade que a gente acha que Isaac tinha, não é? Se Isaac tinha 30 anos, Abraão já tinha 130 anos. Eles estão indo os dois, e foram ambos juntos, ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai.
E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro por holocausto? Mal sabia que Isaac, ele era parecer que o cordeiro do holocausto. Mas olha a resposta de Abraão. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali, Abraão, ali o altar. E pôs em ordem a lenha. E agora ele amarra Isaac, seu filho. Eu fico imaginando o que Isaac pensou no momento que ele foi amarrado. Jesus também foi amarrado. Ele amarrou Isaac, seu filho, o deitou sobre o altar, em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele ia sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Essa repetição do nome chama atenção. Eis-me aqui, Abraão com o cutelo erguido. Abraão foi até o ponto máximo, não é, para que o anjo bradasse. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço. O anjo viu que Abraão ia realmente fazer aquilo. E não lhe faças nada. Note que o fato de falar moço indica que Isaac já não era mais menino. Deveria ter mais 13 anos, poderia ter 20, poderia ter 30, poderia ter 33. Não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Mas sabia antes, quem descobriu é o próprio Abraão. E não me negasse o teu filho, o teu único. Abraão não negou o filho. Deus também não negou o seu único filho por nós. Gênesis 22 é uma figura linda da cruz, de Deus entregando o seu único filho por nós. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado por suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro. Lembra que ele falou, Deus proverá para si cordeiro. Tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu o cordeiro, Deus proveu um carneiro. E falou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. O monte do Senhor proverá. O Senhor provê na nossa vida. O Senhor é o Deus de toda provisão. O monte do Senhor proverá. Em hebraico, Yahweh Jireh, ou Jeová Jireh, como alguns dizem. De onde se diz até o dia de ontem, no monte do Senhor se proverá. E foi nesse mesmo monte que Deus proveu a salvação. Foi nesse mesmo monte que Cristo, quase 2000 anos depois, morre pelos nossos pecados, nos trazendo a maior provisão divina de todas, a provisão da salvação. Aqui o texto para aqui, mas dizem alguns intérpretes que Abraão teve uma visão desse dia até o dia de Cristo. E o texto de João 8,56 confirma isso. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou por ele. Não é? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negasse o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Deus abençoa os nossos sacrifícios, Deus abençoa aquilo que nós damos para Ele. Quando a gente não nega nada para Deus, Deus também não nega nenhuma bênção para você. Muita gente quer receber bênção, mas também não quer dar nada para Deus. Note que o verso 17, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a sua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Há 3 figuras que Deus usa para mostrar a Abraão a multiplicação. Ele disse para Abraão que a semente de Abraão, no capítulo 13, verso 16, que seria como o pó da terra. No capítulo 15, verso de número 7, Deus falou para Abraão contar as estrelas
e que assim seria, 15:5, que seria como as estrelas do céu. No capítulo 13, 16, como pó da terra. No capítulo 15, verso 5, como as estrelas do céu. E agora, no capítulo 22, verso 17, Deus diz como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Como pó da terra, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente, na semente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Essa semente é Cristo, o filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão. Porquanto obedecesse a minha voz. Há bênçãos em obedecer a voz de Deus. Há bênçãos em não negar aquilo que Deus pede para nós. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram e foram junto para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Sucedeu que depois essas coisas anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Milca era cunhada, Naor, irmão de Abraão, deu filhos a teu irmão, Uz, o primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesed, e Azô, e Pildas, e Gilfá de Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Rebeca vem a ser sobrinha segunda de Abraão, né? O Betuel era o sobrinho. Rebeca, esses 8 deu Milca, Naor, irmão de Abraão. Olha aqui, o livro de Gênesis é o livro das gerações, mostra os filhos de Naor, mostra os filhos de Abraão, não é? Vai mostrar a descendência, vai mostrar os filhos de Ismael. E aqui nós vemos que Rebeca, aparece o nome de Rebeca, que vai se tornar mais tarde esposa de Isaque. Esses 8 deu Milca, Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reuma, lhe deu também a Teba, e Gaã, e Taás, e Maca. Mais 4 ainda, além de 8, mais 4, 12. Não é? Deus está abençoando o irmão de Abraão, Naor, que vivia em Arã. Vivia em Arã. Uma parte da família ficou com Terá em Arã. Terá ainda era vivo nas peregrinações de Abraão. Não é? E aí Deus abençoou a descendência de Abraão. Chegou essa notícia boa da casa de Abraão. E aqui aparece Rebeca, filha de Betuel, filha de Naor. Bem, o livro de Gênesis é um livro maravilhoso, um livro que milagres, prova do cuidado de Deus para com Ismael, cuidado de Deus em preservar Isaac, apesar do teste de fé, o cuidado de Deus para guardar Sara no capítulo 20, guardar Ismael no capítulo 21 e guardar Isaac no capítulo 22. Olha só, capítulo 20, Deus livra Sara da mão de Abimeleque. Capítulo 21, Deus livra Ismael de morrer no deserto. Capítulo 22, Deus livra Isaque de morrer no altar do holocausto e provê um cordeiro. A Bíblia é um livro maravilhoso de livramento, mesmo que há histórias que às vezes a gente fica assim, não é muito comum para nós por causa da cultura oriental, mas nós podemos ver a ação livradora de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus, a graça de Deus, o Deus que provê água no deserto, o Deus que abre poço, abre olhos para que a gente possa ver as suas maravilhas. Que Deus te abençoe, que você continue nesse estudo conosco em Gênesis. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, divulgue o nosso canal, assista os outros programas que nós temos feito e assista os próximos. Próximo programa nós vamos falar da morte de Sara e da esposa para Isaque, o filho de Abraão. Rebeca aparece aqui no capítulo 22, verso 23, no mesmo capítulo que quase que Isaque morre no altar. Mas Deus é o Deus de toda provisão e proveu o cordeiro. Capítulo 22, o grande capítulo da obediência, o capítulo da tipologia maravilhosa de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
seja contigo. O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.